Oi gente, tudo bom? Eu vim fazer esse vídeo hoje para vocês, porque é uma dúvida muito recorrente de como deve ser preenchido o laudo. Apesar que quem faz o preenchimento do laudo nem é o contribuinte, nem a pessoa que está prestando o serviço da isenção, é o médico, né, que tem que ser do SUS ou de clínica conveniada ao SUS, mas muitas vezes os médicos também não têm familiaridade com o laudo, então a gente precisa sempre dar algumas orientações para ele, eu digo isso por experiência própria. Muitos clientes meus vêm com o laudo preenchido de maneira errada e isso faz com que aconteça um atraso muito grande no processo. E para que isso não aconteça com vocês, eu vou fazer aqui um vídeo mais explicativo possível para que vocês compreendam como é o preenchimento de cada laudo. Gente, o vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas aí vocês podem acelerar para o laudo que mais interessa a vocês, de acordo com a doença que vocês tenham, né? Porque eu vou mostrar aqui para vocês, mas a Receita Federal ela disponibiliza 3 modelos de laudo. É o laudo para deficiência física e visual, o laudo para deficiência mental e o laudo para o autismo. Então eu vou passar por cada um deles, explicando minuciosamente o que é que se preenche em cada campo, e aí vocês vão ter essa orientação para que quando vocês levem ao médico para que ele preencha, se ele precisar de alguma informação, vocês vão poder fornecer, tá certo? Agora eu vou passar aqui para a captura de tela para explicar detalhadamente como é que acontece todo o processo. Primeiro, a gente pode ir aqui direto no Google, né? Eu não vou nem recomendar que vocês façam entrando no site da Receita Federal, porque o caminho fica mais difícil de vocês chegarem até os laudos, tá? Vocês vindo aqui no Google, digitando laudo Receita Federal IPI, o meu já está aqui, né, porque eu já tinha pesquisado anteriormente. Na primeira pesquisa já vai aparecer um dos laudos, certo? Esse anexo aqui é um anexo para você ter acesso ao laudo da deficiência mental. Aqui abaixo, rolando a página, ao final aqui, gente, ó, tem todos os laudos, certo? Eles têm aqui 2 laudos iguais para deficiência física, porque um supostamente é para o IPI e outro supostamente é para o IOF. Só que isso não interfere, você pode baixar somente um deles, e utilizar para os 2 fins, certo? Porque quando a gente dá entrada no sistema da Receita Federal, a gente anexa e escolhe lá se a gente quer só o IPI ou IPI IOF. Não tem necessidade de anexar 2 vezes o mesmo laudo. Então, fiquem tranquilos com isso. Basta preencher um dos laudos de deficiência física, não precisa baixar para IPI e para IOF, certo? E tem o de deficiência mental e de transtorno autista. Eu aqui já estou com eles abertos, mas vocês clicando aqui, ele vai vir para essa página, você clica aqui e faz o download, beleza? Eu já estou com eles abertos aqui, então eu vou começar a falar para vocês como é o preenchimento. Esse aqui que eu estou abrindo agora é o laudo de isenção de IPI para pessoa com deficiência física ou visual. Eles fizeram um laudo para as 2 deficiências, então uma parte do laudo vocês não vão precisar preencher, porque vai se tratar de uma outra deficiência, tá legal? Gente, aqui no primeiro campo, esse campo aqui que eu selecionei agora, é pra gente preencher com o nome da unidade de saúde. Lembrando, gente, isso é muito importante, porque interfere diretamente na aquisição da isenção. O serviço médico e a unidade de saúde, eles têm que ser ou do SUS ou de clínica conveniada ao SUS, certo? Isso é muito importante, não pode ser plano de saúde, não pode ser clínica particular. E aí aqui vocês vão, o médico vai colocar, né, sei lá, vamos colocar um nome aqui. UPA São José. Ok. Aqui o CNPJ do local, né, 1, 2, 3. Aqui a data em que o laudo foi preenchido, certo? Isso é importante também, não pode deixar de preencher, porque o sistema pede quando a gente vai dar entrada. Então, a gente tem que ter uma data, pelo menos aproximada, assim. Às vezes, quando você vai num serviço médico do SUS, você precisa ir mais de uma vez, porque nem sempre eles disponibilizam de 2 médicos no mesmo dia. Então, você vai um dia, tem que ir, sei lá, uma semana depois novamente.
Então, você coloca alguma dessas duas datas, mas pelo menos a data aproximada. Essa parte aqui é de extrema importância. Nesse laudo, ele ainda dá essa opção de serviço de departamento de trânsito do DETRAN. Só que, gente, esse laudo aqui, esse anexo 5 e os demais anexos, que são os laudos da Receita Federal, a gente não leva para o DETRAN, certo? Guarda essa informação. O laudo do DETRAN é um laudo de modelo específico que o próprio DETRAN fornece depois que você passa pela perícia. No curso, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Essa parte é bem extensa, mas guarda a informação de que esses laudos da Receita Federal a gente não precisa levar para o SUS. Ou, esses laudos da Receita Federal a gente não precisa levar para o DETRAN. Legal? Então, as opções que são possíveis são esses daqui. É um serviço público de saúde ou é um serviço privado que integra o Sistema Único de Saúde. Beleza? E aqui também é o médico que vai preencher. Uma das duas opções, se não preenchem as duas. Legal? Eu estou preenchendo aqui virtualmente porque fica mais fácil para vocês compreenderem, né? Se eu fosse mostrar no papel. Mas isso aqui vocês vão simplesmente imprimir e levar porque ele preenche de maneira manuscrita mesmo, certo? A identificação do requerente é o nome de vocês, né? O nome da pessoa que tem a doença, a deficiência no caso, e o CPF dela. Gente, a gente tem que se atentar muito a isso, porque assim, às vezes acontece de, por exemplo, um filho querer tirar em nome de um pai que já é mais idoso, tem algum problema vamos dizer, de coluna, por exemplo. E aí, às vezes, a pessoa coloca o nome aqui do filho. Ah, quem está tirando a isenção sou eu. Mas é importante a gente preencher com o nome da pessoa que tem a doença. Mesmo que você vá comprar para o seu pai, você vá comprar para o seu filho, para um tio, para um amigo, enfim. O nome que vai aqui é o nome da pessoa que tem a doença. E o CPF também. Aqui, como o laudo, esse laudo em específico, ele tem duas finalidades, tanto para deficiência física quanto para visual, a gente tem que preencher aqui qual é a deficiência que se refere em relação à pessoa que está sendo avaliada, certo? Vamos dizer que seja deficiência visual. Aí o médico vai vir aqui e vai colocar o CID da doença. Gente, o CID, ele é o Código Internacional das Doenças. É o CID-10 porque, na verdade, o CID ele é publicado em formato de livro e aí já estamos na 10ª edição do CID, que é um livro com o código de todas as doenças existentes já descobertas até hoje. A gente está na 10ª versão dele, por isso que é CID-10. E o médico vai vir aqui preencher e colocar o CID da sua doença. Tanto se for deficiência visual, como deficiência física. Isso é independente. O CID tem que estar presente obrigatoriamente. Sem o CID, a gente não consegue dar entrada, porque o sistema também pede que a gente especifique qual é o CID da doença da pessoa. Legal? E isso aqui também é muito importante. Por quê? Porque quando se trata de uma deficiência provisória, o laudo ele tem que ser renovado quando você for dar entrada novamente, depois de 2 ou 4 anos, dependendo da quantidade de desconto que você receber, né? Se você tiver só o IPI no seu carro, você pode comprar a cada 2 anos. Se você tiver que tirar IPI e ICMS, você pode comprar apenas após 4 anos, dependendo do estado, né? Tem estado que continua com o tempo de 2 anos, mesmo tendo o ICMS. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, se você faz a isenção do ICMS, o seu prazo de renovar a isenção se prolonga para 4 anos, ao invés de 2 anos, beleza? E aí, se for provisória, se tiver marcado aqui provisória, quando você for comprar após esses 2 anos ou 4 anos, você vai ter que refazer esse laudo, vai ter que levar novamente para o médico, para ele refazer, colocar novamente o CID, tudo direitinho. Se a sua doença é de caráter permanente, é importante que o médico assinale aqui em permanente. Por quê? Porque isso te livra da necessidade de estar renovando o laudo quando você for renovar a isenção. Porque é
deficiência de caráter permanente, então você não vai se livrar dela, não tem como ela ter retroceder em relação aos sintomas. Você vai continuar com esse sintoma e aí você vai continuar com o direito à isenção, certo? Às vezes, algumas doenças que são provisórias, elas retrocedem e aí, felizmente, né, a pessoa, depois de 4 anos, não está mais com a doença e aí não tem mais direito à isenção. Quando é de caráter permanente, continua tendo, então você não precisa mais retornar ao médico para ele refazer esse laudo. Aqui nessa parte de descrição detalhada da deficiência, o médico vai colocar uma descrição realmente bem breve sobre o que essa doença acarreta de sintomatização para a pessoa. Ou seja, a pessoa tem uma hérnia de disco e isso faz com que quando ela fica muito tempo sentada na mesma posição, ela tenha dores agudas, tá entendendo? Vai ser uma descrição de como você se sente tendo essa doença. A doença agravou nos últimos 2 anos, ou a doença retrocedeu um pouco nos últimos 2 anos, mas a sintomatização é tal, não pode fazer tais esforços, entendeu? Ele vai falar mais ou menos como é que você se sente a partir do momento que você adquiriu essa doença. Não precisa ser longa, tá, gente, essa descrição. Até porque aqui parece um espaço muito grande, mas quando a gente imprime o laudo, esse espaço fica muito pequeno para a letra manuscrita. Então, é uma coisa bem breve mesmo. E aí a gente passa aqui para baixo. Gente, essa linhazinha aqui final de assinaturas, ela vai se repetir em todas as páginas. E aí vai pedir realmente as assinaturas que eu falei ao início para vocês. São 2 médicos, aqui é o nome de cada um dos médicos e aqui a assinatura deles. E aqui é o nome do responsável pelo serviço médico e unidade de saúde. E aqui a assinatura dele. Esse responsável, ele pode ser o diretor, ele pode ser a pessoa que organiza lá. Gente, os serviços médicos de saúde pública nem sempre são muito organizados. Então, em algum lugar você vai encontrar como diretor, outro como gerenciador, outro como administrador. Então, é uma pessoa que se responsabiliza, certo? Não tem um cargo específico que ela precisa ocupar, não. E aí vamos para a segunda parte do laudo. Novamente, temos aqui o nome e o CPF do requerente, lembrando que esse aqui são os dados da pessoa que tem a doença. E aí vamos para essa parte de esmiuçar, explicar melhor o que é essa doença dessa pessoa, tá certo? E aí temos essas opções aqui. Nessas daqui de cima, cabeça, pescoço, tronco, membros inferiores e membros superiores, só é necessário que se marque uma dessas opções. Por exemplo, às vezes acontece de marcar 2. Vamos dizer, uma hérnia de disco. Às vezes, ela afeta tanto o tronco quanto o pescoço, né? Mas nem sempre. E aí não tem problema se você marcar só uma delas. Não tem problema algum. Às vezes, uma paralisia de membros, às vezes afeta um lado do corpo. Então, pode ser que aconteça de afetar membros superiores e inferiores ao mesmo tempo, mas não necessariamente. Então, não se preocupe. Tendo uma dessas opções marcadas, já está tudo certo, tá bom? E aqui embaixo, eles vão dar outras opções para a gente, que aí é para explicar melhor qual é a função física que você perde em relação a essa doença. Esses aqui são termos muito específicos, então ficaria difícil se eu explicasse para vocês. Essa realmente é a parte do médico, mas é para a gente falar, essas opções em resumo, elas dizem se você tem perda parcial de força,
em um dos membros ou em todos os membros, ou é uma perda total de força, né? Tem a ostomia, que são pessoas que fazem cirurgia de colostomia, nanismo também, paralisia cerebral, porque às vezes a paralisia cerebral ela acarreta diversas perdas de função física, né? Compromete fala, às vezes compromete locomoção. Então, se são funções físicas perdidas em relação à paralisia cerebral, pode ser marcado somente essa opção aqui. Não precisa procurar qual é a denominação das outras funções que você perdeu. Só a paralisia cerebral já engloba tudo isso. Amputação ou ausência de membro. E essas outras aqui são isso que eu falei. Cada um representa uma coisa. Se é perda parcial da força, se é perda total, se é perda de força em um membro, se são em todos os membros, se são nos membros inferiores ou superiores, tá legal? E tem essa última opção aqui, que ela é mais ampla. Ela fala que são os membros inferiores ou superiores com deformidade congênita ou adquirida. Então, assim, ela meio que engloba todas essas de cima, porque fala sobre complicações que a gente tem em algum membro, que pode ter sido congênita, a gente pode ter nascido com ela, ou pode ter sido adquirida com o tempo, por desgaste de cartilagem, por problemas de coluna, enfim, acidente, enfim, essa daqui ela é bem generalista, certo? Mas pode ser marcada também, não tem problema nenhum. Inclusive, às vezes, quando o médico tem dificuldade de enquadrar a pessoa nessas daqui de cima, eu recomendo que enquadre nessa daqui de baixo, porque ela é mais abrangente e fica mais fácil da gente conseguir colocar as pessoas dentro dessa denominação aqui. Tá legal? Essa parte aqui, a partir do 4.3, se a sua questão é de deficiência física, você não precisa mais preencher. Você vai passar direto para o 4.4, que são as assinaturas, como eu falei, que são pedidas ao final de cada uma das páginas. Essa daqui é a parte de deficiência visual. Então, quem tem deficiência visual não vai preencher essa parte aqui de cima que eu acabei de explicar, certo? A deficiência visual, ela só dá direito em 2 casos específicos, que é quando o campo de visão é inferior a 20 graus ou quando a sua doença visual ela deixa você com um grau de 20 de 200, ou seja, 10% de visão no melhor olho, ou seja, o outro olho, ou ele tem que ter tido perda total de visão, ou tem que ter abaixo de 10%, e aí a gente já considera como perda mesmo. Mas o melhor olho tem que ter no máximo 10% de visão, certo? Então é isso. Ou 10% de visão no melhor olho, ou campo visual inferior a 20 graus. Só são essas 2 possibilidades que existem de isenção para a pessoa com deficiência visual. E aí, novamente, aqui no 4.4, a gente vai repetir, né, nome dos médicos, nome do responsável e a assinatura de cada um deles. Tem que ser as mesmas pessoas que preencheram a folha anterior, certo, gente? E aqui é a última folha, que é a declaração de responsabilidade. Novamente, a gente vai repetir aqui o nome e o CPF do paciente. E aqui a gente vai colocar informações mais detalhadas sobre os médicos e o responsável da unidade. O que está pedindo aqui? Novamente, o nome do médico, mas isso aqui é importantíssimo que seja preenchido o CPF do médico, porque a gente só consegue dar entrada no sistema da Receita Federal, tendo o CPF de todos os médicos, do responsável da unidade e o CNPJ da unidade que eles trabalham, certo? Se a gente não tiver os CPFs e o CNPJ, a gente não consegue, de maneira alguma, finalizar o processo. Então, não pode esquecer de pedir para o médico colocar esse CPF aqui, porque aí, esquecendo, fica muito complicado dele colocar depois, né? Você tem que procurar ele novamente. E aí é um tempo maior que a gente perde e a gente não quer perder tempo. A gente quer agilizar ao máximo
de tempo que for possível no processo. A especialidade do médico, gente, normalmente as pessoas recorrem a ortopedistas, porque é muito comum que essas doenças, deficiência física, esteja ligada a questões ortopédicas. Mas a especialidade, ela não tem nenhuma obrigatoriedade nesse laudo. É óbvio que se tratar de uma deficiência visual, você vai ter que ter aqui um oftalmo, mas em termos de deficiência física não tem problema. Pode ser médico generalista, médico de saúde da família. Se tiver um ortopedista é melhor, mas não tem problema. Se você não encontrar, pode ser uma outra especialidade. E aqui a assinatura e o carimbo dele do CRM, certo? Nesse caso, gente, é mais importante a gente ter o CPF do que o CRM. Se porventura você, depois que está com o laudo em mãos, acha que está pronto e viu que ele não colocou o CRM, não se desespere. Se desespere se ele não tiver colocado o CPF, certo? Que aí a gente não tem como dar prosseguimento ao processo. Sem o CRM a gente consegue tranquilamente. Aqui novamente os mesmos dados, né? Isso aqui do segundo médico. E aqui a gente passa para a unidade. A gente vai colocar aqui o nome da unidade de saúde, o CNPJ dela, o responsável, que é o mesmo que assinou naquelas folhas anteriores, o CPF dele, é imprescindível também, tão importante quanto o CPF dos médicos. Sem ele também a gente não consegue dar prosseguimento ao processo. E aqui ele vai assinar novamente, certo? Tem uma quarta folha, mas é só uma explicação sobre o que eles consideram como deficiência física ou visual. Isso aqui a gente não precisa nem imprimir, nem tem o que ser preenchido, certo? É só mesmo umas instruções que a Receita Federal fornece para o contribuinte. Então, é isso. O laudo de deficiência física é esse, e ele é preenchido dessa forma que eu falei para vocês. Agora a gente vai para o laudo de transtorno autista, certo? Essa parte de cima aqui é exatamente igual ao laudo de deficiência física. Não tem segredo, é o Serviço Médico de Saúde e, novamente, eu vou frisar para vocês que precisa ser um serviço médico de saúde do SUS ou de clínica conveniada ao SUS. Aqui é a data. Lembrem que também a gente precisa da data para poder dar continuidade ao processo, senão a gente não consegue dar entrada no sistema da Receita Federal. Aqui, novamente, não precisa ser levado ao Detran. Isso aqui, eu nem sei por que tem isso no laudo. O único que interessa para a gente são esses dois. Ou é um serviço público de saúde, exceto o Detran, ou seja, UPA, hospital, unidade básica. Ou é um serviço privado que integra o SUS, que são as clínicas conveniadas, certo? Aqui, novamente, o nome e o CPF do requerente, gente, pelo amor de Deus, não errem isso. Não é a pessoa que está fazendo a isenção, é a pessoa que tem a doença, certo? Nesse caso, é a pessoa que tem o transtorno autista. Lembrando, gente, que nesse caso do autismo, pode ser feito, sim, em nome de crianças que estejam sob responsabilidade dos pais ou de pessoas com mais de 18 anos, se forem consideradas incapazes. Os pais podem sim fazer, mas aí não são mais considerados responsáveis, somente se eles estiverem portando a curatela da pessoa, certo? Acima de 18 anos tem que ter a curatela. E aí também a gente só consegue dar entrada no sistema da Receita Federal com o número da curatela. Quando a gente recebe a curatela, ele vem com um númerozinho específico. E aí a Receita Federal ela pede esse número para poder confirmar se a curatela é verdadeira, né? Então, se você tem interesse de fazer essa isenção em nome de um filho e ele já tem mais de 18 anos, ou não precisa necessariamente ser um filho, né? Quando você tem a curatela, você é o responsável por aquela pessoa, independente de ser pai, mãe, avó, pode até ser uma pessoa que não seja da família. Mas aí, providencie a curatela se você ainda não tiver, porque senão a gente não consegue dar prosseguimento ao processo. Existem dois tipos de transtorno autista que eles consideram como possibilidade aqui, e aí é o médico que vai dizer realmente, né, qual é o tipo de transtorno que essa pessoa vai ter. E, novamente, vai marcar aqui provisório ou permanente. Gente, no caso do autismo, é
é um transtorno que não tem cura, né? Mas ele tem uma série de tratamentos que levam a melhorar as condições de vida, de sociabilidade, de comunicação dessa pessoa. Mas eu recomendo que seja sempre marcado aqui como permanente, porque evita de você ter que fazer novamente o laudo depois de 2 ou 4 anos, como eu falei. E aqui aquela descrição detalhada que eu já expliquei, né? Não precisa ser muito grande, até porque o espaço é pequeno. E na segunda folha, no caso do autismo, tem como médico explicar melhor quais são as características do autismo dessa pessoa, certo? Porque o autismo se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. No caso das assinaturas desse aqui, do laudo do autismo, ao contrário do que eu falei no laudo passado, ele tem sim uma obrigatoriedade da especialidade. Por quê? Porque a Receita Federal, ela pede um médico que pode ser novamente generalista, pode ser ortopedista, enfim, qualquer que seja a especialidade dele, mas na última folha vocês vão ver que esse segundo médico tem que ser um psicólogo, na verdade, certo? Então, no caso do autismo, vocês vão procurar um médico que pode ser de qualquer especialidade, mais um psicólogo. E o responsável pela unidade, como no laudo anterior. Indo aqui para a segunda folha, novamente tem o nome e o CPF para ser preenchido da pessoa que tem a doença. Aqui no 4.2 é a descrição. Como eu falei para vocês, no caso do laudo do autismo, o médico tem como falar um pouco mais aqui nesses itens sobre o que o autismo acarreta de sintomatização para essa pessoa. E aí, nesse eixo A, tem que ser marcado obrigatoriamente pelo menos 6 itens desse. Se tiver só 5, a gente já não consegue a isenção. Tem que ser no mínimo 6. Às vezes acontece de, num caso de autismo mais severo, estarem todos marcados, mas não é obrigado. É obrigado ter no mínimo 6 itens desses assinalados, certo? Esse aqui é para o caso do F84.0. Isso aqui é o CID, aquele CID-10 que eu expliquei para vocês anteriormente. Esse eixo A diz respeito ao 84.0. O eixo B, que é o aqui de baixo, ele fala ainda sobre 84.0 e aqui não é obrigado marcar todos novamente. Pode marcar só um, pelo menos um, certo? Não pode ficar sem assinalar também. Na folha seguinte, a gente vai ter sobre o 84.1, o CID 84.1. E essa parte aqui, gente, ela é de extrema importância. Não adianta marcar completamente certa toda essa outra parte e não assinalar isso aqui. Porque a Receita Federal, ela só admite a isenção para autismo se ele tiver sido manifestado antes dos 3 anos de idade, certo? Então, se você leva esse laudo para o médico preencher, para você saber, antes de dar a entrada, se vai dar certo ou não, você tem que olhar isso aqui. Se tiver marcado como sim, aí você pode ficar tranquilo que a sua isenção ela vai ser concedida com certeza. Agora, se tiver marcado como não, a gente não consegue, mesmo que aqui em cima esteja marcado corretamente, certo? E aí, novamente, como eu falei para vocês, ao final de cada página, pede o nome e a assinatura dos médicos e do responsável pela unidade. Aqui na terceira folha, a gente vai ter, como eu falei para vocês, o CID-10 84.1, que é do transtorno atípico, autista atípico. Eita, que trava-língua. E aí, tem aqui uma pequena avaliação para o médico fazer. Novamente, descrições breves, certo? E aqui, nesse caso, entre item A, B e C, ele tem que ter pelo menos um dos sintomas presentes ou ausentes. E aí o médico vai dizer aqui, vai dar o veredito dele, né, gente? Esse aqui realmente só o médico pode preencher, não tenho nem como explicar para vocês o que é que ele vai dizer.
Temos aqui o item C, novamente tem que ser assinalado pelo menos um. Não é interessante que fique sem nenhum item desse marcado, gente. É bom vocês conversarem com o médico, pedir para eles fazerem a avaliação do laudo com muita atenção, porque se fica um item desse sem marcar, complica demais, tanto na Receita Federal quanto na Secretaria da Fazenda, para a gente conseguir, certo? E nesse caso não a sintomatização antes dos 3 anos, é antes dos 5 anos de idade. E aí, novamente, a Receita Federal só aceita se aqui estiver assinalado como sim. Se a manifestação sintomática tiver aparecido depois dos 5 anos de idade, você não vai conseguir a isenção, certo? Converse isso com o seu médico para ele assinalar de forma correta, porque senão o problema depois é ter que refazer novamente o laudo, porque se tiver marcado aqui como não, a gente não consegue. E aqui novamente as assinaturas, né? Como de praxe. E aqui é a última folha que a gente precisa preencher, que é aquela parte que a gente viu no laudo anterior, né? Novamente o nome e o CPF da pessoa, o nome do médico, o CPF, não pode esquecer de forma alguma, porque senão a gente não consegue dar entrada no processo, a especialidade que pode ser médico generalista. E aqui, ó, vocês vão ver que já está preenchido, certo? Isso aqui não foi eu que preenchi. Ele já vem preenchido dessa forma, porque a especialidade do segundo médico, obrigatoriamente, tem que ser a psicologia. Na verdade, não é nenhuma especialidade médica, né? É uma profissão de saúde. E aí tem que ser obrigatoriamente um psicólogo ou psicóloga que seja do SUS ou de clínica conveniada ao SUS, certo? E aqui o responsável pela unidade e tal. Tem mais folhas, né, como o outro, mas é só novamente instruções que a Receita Federal dá, até mesmo para os médicos terem uma noção do que é pedido em cada uma das especificações acima, certo? Então, acabamos o transtorno autista. Vamos agora para o próximo laudo. O próximo laudo é o de deficiência mental severa ou profunda. São 2 tipos de deficiência que a Receita Federal aceita para conceder a isenção. Aqui em cima, acho que já ficou claro, né? Serviço médico, CNPJ, é importante ter a data. Não é um laudo que a gente leva para o Detran. Só nos interessa aqui se é um serviço médico de saúde público ou um serviço médico particular, mas que integre o SUS, né? São as clínicas conveniadas. Novamente, o nome e o CPF do requerente, pessoa com a doença, não é a pessoa que está fazendo a isenção para a outra pessoa, principalmente no caso da deficiência mental, normalmente se tratam de curadores, né? Das pessoas que têm a curatela que fazem para quem tem a doença. Porque geralmente as pessoas já têm aquele laudo que dão o direito a alguém de administrar as finanças e situações jurídicas da pessoa, certo? E aqui novamente, tem 2 opções, F72 ou F73, que é a deficiência mental severa grave ou a deficiência mental profunda, o médico é quem vai dizer. Novamente, no mesmo caso do autismo, a gente tem uma série de acompanhamentos médicos que podem melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, mas não é algo que vá ser retrocedido de forma que a pessoa deixe de ter a deficiência mental, né? O que acontece são intervalos de crises. E aí, mas a deficiência em si ela é permanente. Pode ser que a pessoa tenha uma crise e não venha a desencadear a crise nunca mais, mas a deficiência ela segue com a pessoa, certo? E aí as pessoas que não desencadeiam crises constantemente são pessoas normais, que conseguem viver tranquilamente suas vidas, trabalhar, ter filho, família. Isso é importante ser falado, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que tirar um pouquinho desse estigma que deficiência mental é incapacitante, né, gente? Mas, enfim, aqui é uma outra discussão.
E nesse momento, novamente, a descrição detalhada da doença. O médico vai dizer qual é a sintomatologia que essa doença acarreta para a vida da pessoa. Nome do médico, assinatura, nome do responsável pela unidade e a assinatura também. Segunda folha. Aqui em cima sempre vai ter a identificação do requerente, pedindo nome e CPF. E aqui o médico vai conseguir, como no laudo do autismo, fazer uma descrição mais detalhada da deficiência dessa pessoa, certo? Apresenta funcionamento intelectual inferior, sim ou não. E aqui nesse item 2, precisa que tenha no mínimo dois desses itens assinalados, certo? No mínimo. Como eu falei, no autismo acontece às vezes de quando tem um comprometimento maior da doença, ter todos os itens assinalados, mas não é obrigatório. Tendo pelo menos 2, já está tudo certo. Deficiência mental. Se eu não gosto desse nome retardo, acho que a Receita Federal não deveria ter colocado, acho completamente pejorativo, por isso que eu utilizo deficiência, tá, gente? Mas é isso que eles pedem, eles querem saber se apareceu antes dos 18 anos. Também é interessante que sim, mas nesse caso aqui, se não tiver aparecido antes dos 18 anos, mesmo assim a gente consegue a isenção. Mas se tiver aparecido, acaba ficando mais fácil, não na Receita Federal, mas na Secretaria da Fazenda, certo? Eles se atentam mais para essa parte. E aqui, eles vão ter que preencher se é mental severa ou se é mental profunda. Esses aqui são cumulativos, ou seja, quantos mais tiverem assinalados, acaba sendo melhor para a isenção. Mas, gente, a gente não precisa se desesperar se não forem todos, certo? Se a pessoa tem um comprometimento mais baixo, que não compromete tantas coisas, tudo bem, não tem problema nenhum, mas é cumulativo. Quanto mais estiver marcado, melhor para a avaliação da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda, certo? Porque esse laudo a gente utiliza para os dois fins. Tanto para o IPI, que é o imposto federal, quanto para o ICMS, que é o imposto estadual, certo? A gente vai utilizar para os dois impostos. Aqui ao final, novamente, nome do médico, assinatura, né? Como a gente já sabe. E vamos para a terceira e última folha. Nome da pessoa, CPF. Nome do médico, CPF, qualquer especialidade, pode ser generalista, médico da família, pode ser ortopedista, neuro, não tem importância. CRM dele aqui, o carimbo. E aqui, novamente, vamos encontrar a especialidade da psicologia já preenchido, porque esse segundo médico, ele tem que ser... gente, eu tô só falando médico, né? E eu nem gosto. Inclusive, vou até falar aqui uma coisa pra vocês bem pessoal. Eu sou psicóloga e eu não gosto quando me chamam de doutora. Nem sei porque eu tô dizendo aqui, é porque aqui em cima tem nome do médico, aí eu leio e já falo. Mas, gente, psicologia não é medicina, tá? É outra formação. Mas, enfim, obrigatoriamente aqui tem que ser um psicólogo também, porque lá em cima tem algumas características que são de associação mental. A gente vai ver o que as questões mentais acarretam de sintomatologia para o corpo, né? O que é de comprometimento mental, tanto na questão da deficiência mental quanto no autismo, certo? As doenças mentais, elas trazem, sim, sintomatologia para o corpo, certo? E aí, novamente, aqui tem que ser um psicólogo. Lembrando que, mesmo sendo de outra especialidade, que não médico, tem que ser do SUS, tá, gente? E, assim, outra coisa, esses dois médicos, esses dois profissionais, na verdade, porque no caso do autismo e da deficiência mental tem que ter um psicólogo, então, os dois profissionais, é interessante que eles trabalhem na mesma unidade. Por quê? Porque o responsável pela unidade, ele vai assinar e ele vai colocar o nome da unidade e o CNPJ. Então, assim, se você vai para uma unidade que tem médico, mas não tem psicólogo, possa ser que esse responsável aqui não queira se responsabilizar por um laudo
que um profissional que não trabalha na unidade que ele é responsável preencheu, né, gente? Isso é completamente compreensível. Ele vai se responsabilizar, vai colocar aqui o nome da unidade que ele trabalha, o CNPJ, e aí se tiver algum problema em relação ao laudo que tenha sido por um profissional que não trabalha lá, é essa unidade que vai ser responsabilizada. Então, assim, procurem unidades de saúde que tenham as duas especialidades que a gente precisa, certo? A psicologia e esse outro médico aqui, gente, é muito mais fácil, porque pode ser de qualquer especialidade, tá bom? E aí, novamente, CNPJ, o responsável, CPF, gente, por favor, não esqueçam de pedir o CPF. A gente não consegue dar entrada no sistema da Receita Federal sem esses CPFs, certo? Como eu falei, é mais importante do que o CRM, do que o CRP. E a assinatura do responsável aqui ao final. Novamente, tem mais folhas, mas são instruções, né, que a Receita Federal disponibiliza. Então, gente, é isso. Os 3 laudos que nós temos são esses. A gente utiliza esses laudos tanto para o IPI, que é o Imposto Federal, quanto para o ICMS, que é o Imposto Estadual. E aí, eu vou aqui para a outra câmera para dar tchau para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Eu fiz com muito carinho. Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que é importante a gente explicar cada ponto, né? Porque, como vocês viram, qualquer dificuldade e qualquer preenchimento errado dificulta a nossa vida. A gente, às vezes, tem que refazer o laudo. Então, isso é todo um transtorno na vida da pessoa. Aumenta o tempo do processo e não é isso que a gente quer. A gente quer simplificar o processo para vocês. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem, a gente está fazendo muitos conteúdos bacanas. Se você gostou e puder me assinalar aqui nesse e-mail que a gente está te mandando, fala com a gente, diz que gostou, diz que conseguiu usar, certo? Se você conseguir preencher o laudo com algum médico a partir desse vídeo, eu vou ficar muito feliz em saber. Então, se você puder me mandar esse feedback, eu vou gostar bastante. Tá legal? Gente, obrigada pela atenção em tanto tempo e nos vemos muito em breve.